Ansiedade. Você se sente ansioso? Mas todo mundo vai sentir ansiedade, porque é uma reação fisiopsíquica natural do ser humano. Mas quando é que ela complica? Você sente que a ansiedade lhe atrapalha? Vamos conversar sobre isso? Seja bem-vindo a mais uma conversa de bom tom. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é sempre atual, sempre importante da gente estar conversando aqui, a gente lembrando, tá? É fundamental. Esse tema ansiedade, tá? É importante que a gente esclareça o que falei no início aqui da minha fala. Todos nós sentimos ansiedade diante de algo a acontecer. Você vai fazer uma prova natural, você vai ter um encontro afetivo, um encontro amoroso, uma primeira vez, né, um date. Então, vem a ansiedade e é natural. Tá? O organismo se mobiliza para tanto. O organismo se mobiliza para deixarmos mais atentos. Então, a ansiedade, ela também é necessária para o nosso funcionamento, inclusive para a nossa própria sobrevivência, para a nossa melhor performance. Então, nós precisamos dela. A pessoa que não sente ansiedade em momento nenhum, pode ser muitas vezes que ela esteja paralisada, pode ser que ela esteja estagnada, pode ser que ela não esteja vinculada. Então, essa ansiedade que dá um friozinho na barriga, que dá uma inquietação suave, tá? Que não lhe paralisa, é a ansiedade saudável. Quando é que a ansiedade passa a ser prejudicial? E gera o que nós chamamos de transtornos de ansiedade. É quando ela nos paralisa, é quando ela fica tão forte dentro de nós que dificulta o nosso funcionar no dia a dia. Quer seja a nossa quietude mental, quer seja a nossa quietude emocional, o nosso vínculo com as pessoas, né? Quando dificulta para nós lermos um livro, assistirmos um filme, sustentarmos uma conversa, um diálogo, dificulta o sono, quando tem uma pressão no peito, quando muitas vezes tem reações gastrointestinais que estão o tempo todo ali gerando um mal-estar, quando muitas vezes há uma sudorese excessiva, inquietações, quando a mente não para. Então, nesse caso, há necessidade realmente de uma avaliação mais clara. É importante a gente lembrar, né? O nosso país, no mundo, está em primeiro lugar, em número absoluto e proporcional, nos transtornos de ansiedade. No mundo, há praticamente 9,3% da população tem transtornos de ansiedade, tá? E para a gente, né, há um número absurdo. Os 20 milhões de pessoas sofrem com esses transtornos. E a ansiedade, nesse nível, ela é tão desgastante que ela paralisa. A emoção que está na base da ansiedade é o medo. Então, nós trazemos medos antigos, desde o medo do bebê, do recém-nascido, que está ali vivendo de forma inconsciente o medo da sobrevivência, que é atávico também nas nossas gerações, tá? De ter que caçar, ter que arranjar comida, né, para poder sobreviver. Então nós já temos isso dentro de nós das gerações mais antigas. O bebê, como eu falei, ele fica sujeito ali, depende do outro, depende que alguém cuide dele, isso vai gerando consequências. E a criança vive as experiências e vai tirando lições. Então, quando ela tem instabilidade na sua família,
entre os seus pais, na relação com os pais, aquilo ativa medos também. E a vida segue. E aí depois virão outros medos, desde medos simples, como falei, de fazer uma prova na escola, desde o medo de ser abandonado, o medo de ser deixado, o medo da solidão, depois vem o medo da sobrevivência novamente, de gerar recursos, de como gerar a sua sobrevivência, né? Então, esses medos estão no nosso psiquismo de forma subliminar, e quando surgem situações mais graves, mais ostensivas, isso realmente pode gerar os chamados transtornos. A insegurança pessoal, a falta de maturidade interna, ela pode ativar essa ansiedade, porque a pessoa insegura tenderá a dar a dimensão do medo que surge das situações que a pessoa não tem segurança, eles podem se tornar muito fortes, muito mais do que uma pessoa mais segura. A pessoa mais segura, ela sente o medo, mas o medo real que leva a tomar atitudes. A pessoa insegura, imatura, ela dá uma dimensão tão grande ao medo, e é um medo imaginário, que muitas vezes nem é real, mas que vai estar gerando as mesmas substâncias internas, as neuroquímicas, tá? Adrenalina, cortisol, a noradrenalina, que vão deixar o corpo preparado para a fuga ou para o ataque. Só que no medo imaginário não tem a ameaça real, mas a pessoa vai sofrendo. Então, se ela está o tempo todo com essas substâncias no seu organismo e ela não tem ali com que brigar ou fugir, claro que ela não vai descansar, ela não vai dormir direito, ela não vai estar tranquila, ela vai estar inquieta. E muitas vezes, para fugir do olhar para esse medo, esses medos, ela vai para as redes sociais, ela vai para a inquietude, ela vai ficar o tempo todo se ocupando como defesa de não olhar para esses medos. Por isso que é tão importante um trabalho terapêutico para ajudar nesses processos. Quando se torna um transtorno, a medicação é necessária, ajuda. Ajuda como? Tá? Para dar condições da pessoa elaborar terapeuticamente. Se ficar só na medicação, ela vai ficar sempre dependente das medicações. Não sou contra, não, sou muito a favor. Como toda medicação, ela bem prescrita, no momento adequado, ela faz a diferença. Mas para que a pessoa possa encontrar as causas desse modo adoecido de viver que geram a ansiedade, os modos ansiogênicos. Então, eu chamo sua atenção, tá? Quero até que você se proponha nessa semana a se questionar. Você vive um modo de vida saudável? Você deve ter ouvido muitas vezes isso. Mas se continuamos, enquanto humanidade, adoecidos, ansiosos, começa com transtornos ansiosos, depois vai para transtorno de humor, com a depressão, porque gasta tanta energia que a pessoa vai deprimir. Então, pare e pensa, até quando? Até adoecer você vai continuar com o mesmo modo de vida? Ou também vai pela via de tomar medicação, se anestesia, para poder continuar vivendo de forma adoecida? Os sintomas vão aparecer, quer seja se agravando na ansiedade, quer seja no transtorno de humor, quer seja em outro aspecto, até uma doença física, a doença das relações. Então, é grave, é urgente. Se não mudar a causa, o efeito será o mesmo. Durante essa semana, eu te convido, como exercício prático, como sempre propomos, se deter todos os dias antes de dormir a avaliar: o meu modo de vida está sendo saudável? Eu me alimento bem, eu faço atividade física, eu tenho lazer, meus relacionamentos são saudáveis, eu tenho um cuidado mental, o ritmo de vida é saudável? Ou eu estou me ocupando, muitas vezes fugindo da própria realidade, se enganando de olhar para aquilo que precisa realmente olhar. Esse é o convite da semana. Agradeço sua atenção. Repasse esse vídeo para alguém que você acha que está precisando, que vai te ajudar. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like, que isso nos ajuda. Tá? Paz e bem para você.